Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então continuar a nossa aula sobre as guerras mundiais. Vamos agora falar das consequências da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda, e depois da Segunda vocês já sabem a Guerra Fria que a gente já viu, certo? Então vai ser uma coisa mais rápida agora, tá bom? Mas vamos que vamos. Pessoal, a gente acabou de falar da Primeira Guerra Mundial, todas aquelas causas geopolíticas por trás, aquelas tensões, mas quando acaba a guerra, não acabam as tensões, tá bom? Tiveram várias consequências da Primeira Guerra Mundial e muitas delas levaram à ocorrência da Segunda. Tá? Vamos passar aqui pelas principais. Bom, assim que a Primeira Guerra Mundial acaba, é assinado um tratado, o tal do Tratado de Versalhes, ficou muito famoso, tá bom? Que botava aí várias limitações e botava vários valores de pagamentos de indenizações enormes para os países que causaram e perderam a guerra. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, foi totalmente dissolvido. Agora, o Império Alemão, o que sobrou dele, se tornaria a Alemanha, foi obrigado a pagar indenizações enormes, que ficaram sendo pagas por décadas, pelo menos a parte que foi paga, né? Além de limitar totalmente o poder militar da Alemanha, já eles estavam com medo que pudesse ter alguma outra grande guerra, e a perda de vários territórios que o Império Alemão sofreu. Existem vários documentários, pessoal, muito interessantes, vocês podem assistir no Discovery Channel, no History Channel, que falam sobre o Tratado de Versalhes. Tá? Para quem gosta do assunto, vale a pena procurar. De cabeça não me lembro os nomes, mas já vi mais de um. Tem uns muito legais, tá? Que falam como ficou o sentimento na Alemanha após a assinatura do Tratado de Versalhes. Muitos alemães se sentiram traídos pelo cidadão lá que fez a assinatura. Não me lembro agora o nome do cara, mas muitos se sentiram traídos, principalmente da parte militar na Alemanha, né? Dizendo que ele tinha entregado o poder militar. Então, a assinatura desse tratado significou um golpe muito duro para a moral, para o orgulho nacional alemão. Todo aquele nacionalismo todo foi jogado para baixo do tapete aí. Tá? Não só para a Alemanha, tá, pessoal? Está falando aqui, por enquanto, focando na Alemanha. Tá bom? Foi criada a Liga das Nações. É como se fosse uma precursora da ONU. É o vô da ONU, a avó da ONU. Tá? O objetivo maior dela era intermediar conflitos militares para não acontecer de novo uma grande guerra mundial. Vimos que falhou, né? Afinal teve a segunda e depois teve várias outras, né? As economias dos países europeus foram por água abaixo. Então vários países europeus tiveram seu PIB muito reduzido, em uma porcentagem significativa. A gente já vai ver isso daí. Tá? Então isso levou a uma crise econômica forte no continente europeu, que refletiu em fome, falta de insumos básicos para você fazer alimentos, por exemplo, pão, falta de trigo para fazer pão, falta de matérias-primas para as indústrias. Então, isso levou a uma crise econômica na Europa muito forte, que só foi mais agravado ainda com as crises de 1929. Tá bom? Sentimento de indignação na Alemanha faz surgir, entre outras coisas, o Hitler. O Hitler é a consequência desse sentimento de indignação, em parte. Ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, tá? Ele lutou então na Primeira Guerra Mundial, e nesse período entre guerras ele entra para o Nacional Socialista, o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. Tá? E existem uma série de acontecimentos aí entre ele entrar e ele se tornar o líder do partido até o partido chegar no poder da Alemanha. Foi uma ascensão muito rápida do Hitler. E por que ele ascendeu assim tão rápido? Justamente porque ele pregava essa Alemanha grande, a Alemanha tem que voltar a crescer, a Alemanha tem que voltar a ser o que era no passado. E como o sentimento alemão estava muito ferido pela assinatura do Tratado de Versalhes e pela derrota da guerra, esse discurso do Hitler foi comprado pela população muito facilmente e pelas esferas militares e políticas também. Ele conseguiu convencer, então ele sobe, o partido dele sobe para o topo do país em muito pouco tempo. Você vê, a Primeira Guerra acaba em 1918, e em 1934 Hitler já está com o seu partido no poder da Alemanha. Então é muito rápido, em menos de 20 anos ele sai de um soldado ferido na guerra para comandante do país, levando as suas ideias de que a Alemanha teria que se reerguer, e não só ideias, ele fez isso na prática. Tá? Inclusive temos a foto aí de um vagão na assinatura do armistício da Primeira Guerra Mundial.
né? Que aí é onde a Alemanha assinou o negócio lá e depois deu origem ao Tratado de Versalhes. Tá? Esse vagão, para vocês terem uma ideia, o sentimento era tão grande de vingança entre os alemães que quando a Segunda Guerra começou, Hitler invadiu a França com a tal da Guerra Relâmpago, né, a Blitzkrieg, então invadiu muito rápido a França, chegou em Paris muito rápido, e os franceses foram obrigados a assinar também um armistício, né, que é um chega. E o sentimento era tão grande de vingança por parte dos alemães que o Hitler levou os franceses no mesmo vagão para eles assinarem o armistício, mas dessa vez favorável à Alemanha e muito desfavorável à França. Né? Então Hitler fez o inverso no mesmo vagão, depois ele pegou o vagão e levou embora. E aí o vagão foi destruído, pegou fogo. Né? Alguns documentários falam que foi o próprio Hitler que mandou botar fogo para ninguém mais usar esse vagão para render ninguém, que aí ele tinha medo, né, que se ele perdesse a guerra, usassem para ele ir lá assinar. Né? Alguns dizem que não, simplesmente o vagão pegou fogo. Tá? Mas o fato é que o Hitler usou o mesmo vagão para fazer os caras assinarem o Tratado de Armistício, o mesmo que foi usado para a Alemanha assinar na Primeira Guerra Mundial. Por aí vocês veem, tamanha era o sentimento ruim que ficou na Alemanha depois que a Primeira Guerra terminou. Por isso que eu comentei com vocês, a Segunda Guerra ela é basicamente uma continuidade da Primeira. Você ainda tem aquelas grandes tensões dentro da Europa, você ainda tem aqueles grandes sentimentos nacionalistas, e isso leva a uma nova explosão de conflito que é a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Eu falei da Alemanha, pessoal, mas não só a Alemanha saiu com esse sentimento, a Itália também. O reino da Itália sai como vitorioso da Primeira Guerra Mundial, porque afinal ele tinha mudado de lado e ele foi para o lado que acabou vencendo. E geralmente o lado que vence leva às vantagens do final da guerra, que é o pagamento das indenizações, ganhos territoriais, enfim. Só que a Itália queria mais ganhos territoriais do que o que ela realmente teve. Tá? E ela não se sentiu totalmente satisfeita com o que ela levou. Isso fez também a Itália achar que foi usada, né? Que se entregou para a guerra e não teve o que merecia, e ela acabou entrando em contato com a Alemanha logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. O governo italiano, né, e todo o movimento nacionalista italiano, representado pelo fascismo e pelo Mussolini, acabam simpatizando também com o movimento nacionalista alemão, representado pelo Hitler. Esses dois governos começam a se falar e começam a articular também acordos secretos entre eles. Certo? Então a Alemanha, com todo aquele sentimento de humilhação pós-Primeira Guerra, mais a assinatura do tratado que botou eles mais para baixo ainda, e a Itália também com um sentimento de que não foi tão bem recompensada quanto deveria, e com os sentimentos nacionalistas também exacerbados, acaba indo ao encontro da Alemanha do Hitler, e vão formar uma nova aliança na Europa. Tá certo? Esse mapinha aqui ele mostra como ficou a fronteira europeia pós Primeira Guerra Mundial. Então a gente já viu isso na outra aula, mas aqui a gente tem uma ideia, porque os mapas estão sobrepostos, o antigo e o novo, né? A gente tem uma ideia do que foi perdido. Então a gente vê aqui o Império Germânico, aqui a gente tem a Alemanha, né? Toda essa partezinha aqui meio amarela escura, aqui meio bege, era o Império Germânico antes, e as fronteiras vermelhas aqui, ó, os países novos. Então a gente vê que o Império Germânico perdeu uma parte aqui para Polônia. Tá? Itália, a Itália está aqui de verde, essa partezinha amarela aqui, ó, ela ganhou do Império Austro-Húngaro, mas ela queria mais coisas, tá? Queria mais coisas. Então a gente tem aqui essas áreas roxo, em roxo são áreas contestadas, do tipo, pô, mas, né? E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? E a Itália achou que ficou com pouco, então junta com aquele sentimento nacionalista, a aliança com a Alemanha, e aí acaba construindo o eixo para a Segunda Guerra Mundial. Calma aí. Pronto, foi mal. Continuando. Outras consequências para a Alemanha foram as perdas das suas colônias. A Alemanha tinha algumas colônias na África, tá? Com alguma influência considerável, tanto que a Alemanha, o idioma alemão e o idioma holandês também, eles ainda fazem parte dos idiomas da África. Tá? Em algumas localidades, como aqui, ó, onde hoje é a Namíbia, e aqui na África do Sul, ainda é falada a língua do Afrikaner, que é uma mistura do alemão com o holandês, com o inglês, enfim, é uma língua
que só é falada nessa região do mundo, influência dessa época de colonização holandesa e alemã. Tá? Então a Alemanha tinha algumas áreas de possessão na África, na Ásia. As da África são perdidas para as potências europeias, principalmente a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e na Ásia são perdidas tanto para a Grã-Bretanha quanto para a França quanto para o Japão. Tá bom? Então a Alemanha, além daquele sentimento todo, ainda perde todas as suas colônias, certo? Mas não só na África a gente tem essa mudança de mãos. No Oriente Médio também. Afinal, o Oriente Médio estava sob o domínio do Império Turco-Otomano, que perdeu a guerra, né? Então a Turquia acaba perdendo também várias possessões, várias áreas de influência que tinha no Oriente Médio, que se tornam áreas de influência das potências europeias. França e Grã-Bretanha, então, acabam dividindo a área em duas áreas de influência, né? Uma para cada uma delas, tá bom? Que no futuro vão dar origem aos países do Oriente Médio que nós temos hoje. Mas na época era um controle francês, um controle britânico e algumas áreas de influência delimitadas aqui, certo? Ainda não existia Israel, tá bom, pessoal? Israel vai existir depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essas divisões de países aqui ainda não estavam claras. Essas são as divisões atuais dos países, aqui em linha preta. E em linha azul e laranja são as divisões na época, tá bom? Só para a gente ter uma ideia de qual país atual, onde ele estava naquela época, domínio francês ou domínio britânico, tá certo? Então tivemos também uma divisão no Oriente Médio. E quando falo em divisão, pessoal, você pode pensar que não é só Oriente Médio, todos os locais onde tinham colônias ou influências alemãs, austro-húngaras ou do Império Turco-Otomano, todos esses lugares foram repartidos entre os vencedores. Por isso que a Itália se sentiu desfavorecida, porque ela não ganhou uma participação no Oriente Médio, por exemplo, ela não ganhou participações na África e ela gostaria de ter ganhado um pouco mais, certo? Outra consequência da Primeira Guerra Mundial, como eu falei da parte econômica, a fome. Tá? A fome assolou grande parte da Europa. Não sei se algum de vocês pode ser que tenha algum parente vivo ainda que viveu esse entre guerras. Eu já não tenho mais. Mas eu tive aula uma vez, uma professora, ela era alemã. E ela era mais velha, né? Ela contava, não sei se ela está viva ainda, ela contava que quando ela veio para o Brasil, ela ficou assim, horrorizada, porque aniversário de criança era um desperdício de comida que ela não conseguia aceitar, porque na época do entre guerras lá na Alemanha, a comida era tão contada, era tão difícil, tanta fila para você pegar um pão, para você, enfim, conseguir um pouco de comida, que ela não entendia como que a gente fazia festinha de criança com tanto brigadeiro, tanto salgadinho. Né? Então, o pessoal na Europa passou por um período muito difícil. A economia alemã passou por um período muito difícil. O dinheiro alemão não valia mais nada, então o negócio estava muito complicado. E isso tudo facilitou a ascensão do Hitler, tá bom? Mas não só a Alemanha passava por fome, a França também teve a sua infraestrutura muito detonada na Primeira Guerra Mundial. E mesmo antes da Segunda Guerra começar, logo antes, a França ainda estava se reerguendo. Então a gente tem aí com cor amarela os países com sérios problemas de fome, tá bom? Sérios problemas de fome. A gente tem aí na cor laranja os países com problemas de fome também muito sérios, se aproximando até de locais com fome extrema. E os países com a cor mais vermelha, mais extrema, ou as regiões, é onde você tinha os piores problemas de fome e de abastecimento, tá bom? Os países em azul eram os países que estavam um pouco mais confortáveis no quesito comida. Então você tem aí grandes áreas da Europa sofrendo com abastecimentos, porque a sua infraestrutura tinha sido destruída durante a Primeira Guerra Mundial. E aí eles tinham que reconstruir tudo. Quando eu falei da economia, aqui tem um gráfico. Esse gráfico ele foi retirado de um artigo. Tá? Se vocês jogarem no Google lá, só que está em inglês, né, pessoal? Se vocês jogarem no Google lá, consequências da Primeira Guerra Mundial em inglês, bota lá, númerozinho romano 1, né, a primeira World War Consequences for European Countries, uma coisa assim para os países europeus. Esse artigo é o primeiro que aparece ali, você consegue ler ele inteiro, ver outras informações. Eu tirei esse gráfico de lá, mostrando a variação do PIB dos países europeus. Aqui, ó,
Em 1913, a porcentagem do PIB, como ele aumentou de acordo com os anos. Então, por exemplo, essa figurinha aqui, ó, que é o losangozinho preto, significa os Estados Unidos. Então, em 1913, todos tinham seu PIB lá 100%. Quando chega em 1918, os Estados Unidos e o Reino Unido estão com PIBs maiores do que quando começaram a guerra. Em comparação, esse aqui, que é a Rússia, e esse aqui, que é a França, eles já começaram a quebrar em 1915. A Rússia começou a quebrar em 1915, mais ou menos, tá? E sai da guerra depois. E a França, em 1916, começa a quebrar também. E o PIB deles no final da guerra é aproximadamente de 60% a 65% o que era antes. Então é uma baita de uma queda. Hoje em dia a gente fala, vai cair 5%, vai retrair tanto. A economia como um todo, né? Vai retrair 5%, vai retrair 3%. Pô, os caras retraíram aí quase 40%. É muita coisa. Tá? Por isso os países passaram por sérias consequências econômicas que reflete em sérias consequências sociais também. Tá bom? Outros países aqui, ó, quadradinho preto, Áustria, quadradinho vazado, Alemanha, tiveram uma grande queda e foram se estabilizando com o decorrer do tempo. Mas você vê que eles caem mais ou menos 20%, 25%, se estabilizam e não voltam mais. Tá? Não conseguem se reerguer. Por isso também que acabam caindo numa crise econômica. Tá bom? Então a gente tem como consequência da Primeira Guerra essa questão do nacionalismo se reerguendo, porque os países saem, alguns, os derrotados, saem com um sentimento de humilhação muito grande por causa dos tratados. A gente tem uma crise econômica muito grande na Europa, porque a infraestrutura dos países foi destruída por causa da guerra. Junto com essa crise econômica, a gente tem uma crise social, representada pela fome também, muitos países com severos casos de fome na sua população. Tudo isso junto, com aquelas tensões políticas que ainda estão existentes, faz com que o barril de pólvora esteja ainda ativo. Né? E quando Hitler consegue ascender na Alemanha, consegue subir, ele vai aos poucos quebrando o Tratado de Versalhes e vai aos poucos montando a máquina militar alemã novamente. Vamos ver aqui então com esse novo mapa Paint/PowerPoint da Segunda Guerra Mundial. Então aqui, ó. Alemanha, cara de mal, agora a Alemanha, não mais o Império Alemão. Então, após o Hitler chegar ao poder na Alemanha em 1933, ele começa uma nova fase de expansionismo e reconstrução das forças armadas, coisa que o Tratado de Versalhes proibia. Tá? Mas o Hitler fala, vou fazer mesmo assim, tudo bem? Então, os primeiros passos dele em quebrar esse acordo é aumentar o exército, rearmar o exército, porque ele tinha um limite de exército. Ele passa esse limite. Tá? Ele cria uma força aérea que não podia ter, ele cria mesmo assim. Ele remodela também a marinha alemã, que tinha sido toda entregue, tá? A marinha militar. Ele faz uma marinha nova, baseada nos submarinos, grandes navios como Bismarck, coraçados, enfim. Então ele remilitariza a Alemanha. Ele não poderia fazer isso, mas ele faz. Tá bom? Vamos para uma questão geopolítica aqui. A Alemanha agindo contra o Tratado de Versalhes, se ninguém fala nada. Por que ninguém falava nada? Alguns governantes na época, como o Churchill na Inglaterra, estavam com uma pulga atrás da orelha, olhava aquilo e pensava, a gente tem que dar um jeito nesse cara, esse cara está crescendo a Alemanha de novo, com as mesmas ideias anteriores. Né? Mas não eram todos que pensavam assim. Por quê? Primeira coisa, a população estava de saco cheio. Né? Eram muitas guerras seguidas. A gente teve no século XIX a questão do Napoleão, guerras da França com a Prússia, que era anterior ao Império Alemão. A gente teve as guerras nos Balcãs. Daí teve a Primeira Guerra Mundial, e ninguém estava afim de uma outra guerra. Então o sentimento popular era muito antibélico, anti-guerra. Isso fazia com que os governos também não quisessem ir para essa direção. Afinal, eles iam perder o apoio popular. Né? Então, a opinião era, não vamos arranjar treta. A Alemanha está fazendo isso? Vamos deixar ela fazer, então. Vamos deixar ela fazer. Né? Outra coisa, a França ainda estava se reconstruindo. A França é uma das potências europeias. Ela ainda é, né? E ela estava se reconstruindo a Primeira Guerra ainda. Tem um baque muito grande na infraestrutura francesa. Então ela estava se reconstruindo, aqueles problemas econômicos e sociais. Ainda não estava com uma força toda para poder peitar a Alemanha numa nova guerra. Então também foi deixando a Alemanha fazer. Do outro lado, a União Soviética, antigo Império Russo, estava no mesmo andar.
né, se reerguendo, tentando fazer as suas áreas de influência, tentando remontar o seu exército e se organizar internamente. Não tinha tempo para ficar cutucando a Alemanha, tá bom? E a Itália, como eu falei para vocês, saiu da Primeira Guerra também com um sentimento ruim. Com essas ideias nacionalistas italianas, elas simpatizavam com as ideias nacionalistas alemãs. Então a Itália tinha os seus próprios ideais também expansionistas, não estava afim de ficar cutucando a Alemanha, até porque um simpatizava com o outro. Tá bom? Bom, tendo isso aí, a Alemanha começa a se expandir. Faz algumas anexações de território, umas mais forçadas do que as outras. Tá? Então anexa a Áustria, Hitler era austríaco, a Áustria fala alemão, então eles têm uma simpatia ali, uma cultura muito similar, tá? Então os dois países se anexam em um só, vistos sobre maus olhos pelo resto da Europa, porque afinal seria um grande ganho territorial para a Alemanha, porém eles deixam. Tá? Ao mesmo tempo, a Alemanha vai anexando partes da Tchecoslováquia, vai anexando uma partezinha aqui, uma partezinha ali, e vai pedindo territórios de outros países. A Alemanha não vai fazendo isso sozinho. Outros países vão fazendo isso também. A Itália vai aproveitando, também vai anexando alguns territórios, né? A Hungria, aqui, ó, vai aproveitando, também vai comendo uns territóriozinhos aqui em volta. Tudo bem? E a Alemanha vai como principal ator fazendo esses territórios anexados para ele, né? Bom, a galera preocupada então, Reino Unido e França preocupado, eles se juntam numa aliança para dizer assim, ó, Alemanha, tô vendo que você está fazendo tudo isso, mas chega, beleza, tem um limite. A Polônia era o limite, tá? Então, pela França e Grã-Bretanha, a Polônia era o limite. A Alemanha tinha pego territórios da Tchecoslováquia, ninguém falou nada. Tinha anexado a Áustria, ninguém falou nada. A Itália também tinha anexado a Albânia, ninguém falou nada. Mas eles falaram, ó, tudo bem, agora, né, tá bom. Porque senão eles podiam ficar tão grandes que iam voltar a ser uma ameaça para o Reino Unido e França, né? Só que a Alemanha não estava muito a fim de parar, né? Repara que existe um território da Alemanha aqui, existe a Alemanha e no meio tem a Polônia. Então você tem um corredor polonês, né? É o corredor polonês, o famoso corredor polonês, que toma tapa dos dois lados, quem passa no meio, é basicamente isso aqui, né? A Alemanha queria esse território aqui, ó, para unir as duas partes. Então ela ignorou Reino Unido e França e acaba indo atrás da colônia, da Polônia para abocanhar esse espacinho a mais, né? Pensando, bom, eu vou abocanhar aqui e vamos ver se eles falam alguma coisa ou não, né? Então a Alemanha cancela os seus acordos com o Reino Unido e França e vai lá abocanhar um pedacinho da Polônia, certo? Como eu já comentei com vocês, a União Soviética ela fica na dela. Então, querendo evitar uma luta, a Alemanha fala com a União Soviética e fala, ó, se tiver briga aqui, quando eu pegar a Polônia, eu quero brigar só de um lado, só com o Reino Unido e França, não quero brigar de dois. A União Soviética também não estava muito interessada em ficar brigando, acaba aceitando, eles assinam um acordo que volta e meia aparece, tá, pessoal? Que é o acordo do Molotov-Ribbentrop. Esse acordo é o acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, que no futuro a Alemanha vai quebrar e vai invadir a União Soviética, mas no início eles começam com esse acordo, tá bom? E a Alemanha pressiona então para a cessão do corredor polonês, a Polônia não cessa e a Alemanha então invade a Polônia em 1939, dando início aí à Segunda Guerra Mundial. Igual a primeira, né? Na primeira foi o Império Austro-Húngaro que invadiu a Sérvia e a Rússia, o Império Russo entrou para ajudar. Aqui a Alemanha invade a Polônia e aí Reino Unido e França que entram para ajudar, tá bom? União Soviética e Japão também fizeram parte da guerra, tá? Mas aí quando estoura o negócio, a União Soviética e o Japão assinam um cessar-fogo, porque lá do lado da Ásia, como eu falei para vocês, também tinha treta lá. É que a gente estuda muito mais a parte europeia. Do lado da Ásia, o Japão estava expandindo muito seu território e entrava em conflito com a União Soviética, entrava em conflito com a China, com a Coreia direto, tá? A União Soviética, vindo que a Alemanha estava invadindo a Polônia, ela pensou, opa, não vou deixar os caras chegarem até a minha fronteira também, vou entrar. Fez um acordo com o Japão, fez um cessar-fogo e entra na Polônia também. Tá? Então no mesmo mês, a União Soviética também invade a Polônia pelo outro lado. Coitado da Polônia. Era a Alemanha de um lado, a União Soviética do outro. A Polônia tinha acabado de nascer, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, já está perdendo de novo.
Bom, o Japão aproveita também esse cessar-fogo e continua o seu expansionismo pela Ásia em cima de colônias europeias e de possessões dos Estados Unidos. Tá bom? Observação 2, pessoal. A Alemanha e a União Soviética não eram aliados. Tá bom? Eles simplesmente tinham o Tratado de Não Agressão para dividir suas zonas de influência. Falou, então a gente vai aqui, a gente pega aqui a Polônia, uma parte de influência alemã, uma parte de influência soviética. Tudo bem? Então, mesmo tendo esse tratado, o Hitler nunca simpatizou com a ideia comunista, tudo bem? Nem Hitler, nem Japão, nem Itália. Para o Japão era uma ameaça pela proximidade. Para o Hitler, as ideias não eram mesmo simpáticas, tá? Então, nunca foi um aliado, só para deixar isso claro. Era só um tratado de não agressão, certo? Com o Japão aliado de Hitler e Itália, ele fazia expansionismo na Ásia do jeito que ele bem queria. Tudo bem? Então, continuando aqui. Itália, então, que tinha um acordo com a Alemanha, declara guerra à França, ao Reino Unido, né? E acaba aí tentando se expandir em direção às colônias africanas e em direção à Europa. Bom, a Alemanha, temendo então que a União Soviética entrasse do lado do Reino Unido na guerra, que até a União Soviética estava só tentando garantir o dele, né, o dela, invadindo a Polônia para fazer sua área de influência. E o plano não era ter uma guerra entre a União Soviética e a Alemanha, eles tinham um pacto de não agressão. Mas a Alemanha pensando assim, vai que a União Soviética entra na guerra do lado dos inimigos, né? França, Reino Unido. Prevendo isso, a Alemanha vai, cancela o acordo e invade a União Soviética. Automaticamente a União Soviética então passa a fazer parte dos aliados. Bom, na onda expansionista do Japão, não só as colônias europeias acabam sendo alvo deles, mas também como possessões dos Estados Unidos. E aí acaba tendo aquele famoso ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos, feito pelas forças militares do Japão, que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra. Aí existem diversas versões, né, pessoal? Que os Estados Unidos já sabiam, que não sei o quê. Sabendo ou não, o ataque aconteceu e ele é usado como pretexto para os Estados Unidos entrarem na guerra contra o Japão. Mas como o Japão tinha o seu acordo com a Alemanha e Itália, os Estados Unidos acabam entrando na guerra contra todo mundo também, então se envolve na guerra, certo? Observação número 3, e a última aqui. Então, a partir de 42, os países do eixo, que são Alemanha, Itália e Japão, começam a enfrentar algumas dificuldades. Tá? Afinal, os países aliados da Inglaterra e França, eles eram um muito maior número, então eles tinham muito mais matéria-prima, muito mais recursos. E os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, eram muito menor número. Né? Não eram só esses do eixo, né? Eram as principais potências, tinham outros países do eixo também, só que menores. Tá? Então eles tinham muito menos matéria-prima e não iam conseguir aguentar essa guerra por muitos e muitos anos. A ideia da Alemanha era que a guerra durasse pouco tempo, fosse uma guerra mais relâmpago, mais papum, papum. Mas o negócio foi se estendendo muito. Tá? Então eles começam a enfrentar dificuldades. Em 1943 a Itália é derrotada e a Alemanha tem que ir lá dar uma ajuda para ela. Em 1944 as tropas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e com o apoio das tropas francesas que ainda estavam por lá, né, conseguiram invadir a Europa, porque até aí a Europa estava toda dominada pela Alemanha, entram na Europa no tal do dia D, né, e a partir daí começam a fazer os exércitos alemães recuarem de volta para a Alemanha. E tudo isso finaliza em 1945, quando a União Soviética consegue entrar em Berlim, capital da Alemanha, e acabar com a história, certo? Sobrou então só a guerra no Japão, a guerra na Ásia, no Oceano Pacífico, que o Japão não se rende, mesmo com a queda da Alemanha, ele só vai se render depois que as duas bombas atômicas são estouradas no seu território, em Hiroshima e em Nagasaki. Bom, aí é o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui temos então o esqueminha de, enquanto isso na Ásia, né, a esfera de influência japonesa. Então repara que tem até alguns anos aqui anteriores à Primeira Guerra, ó, 1905 já tinha uma disputa aqui Japão e Império Russo, tá? Inclusive o Japão vence a guerra do Império Russo. Em todos os outros anos aqui, 1905, 1910, 1932 já no Entre Guerras, 37, 1895, anterior ainda. Então o Japão em grande expansão na Ásia. O Japão ele passou por uma grande fase de isolamento do território. Tá?
ficou desde que expulsou os portugueses, ficou aí uma grande parte da história do Japão, grande parte não, uma parte da história do Japão, que foram alguns séculos aí, o Japão ficou fechado para o mundo exterior. Quando o Japão reabre aí no século XIX, ele reabre com esse ímpeto de expansão. Então vai expandindo para cima dos países ao redor dele, né? Inclusive esse Manchukuo aqui, ó, foi um estado, um país criado pelo Japão para meio que chama de estado tampão, né? Para o Japão não estar diretamente em contato com o Império Russo, ele cria esse estado aqui para meio que ficar no meio do caminho, tá bom? Não era reconhecido por ninguém, tudo bem? Só pelo Japão, se não me engano, pela Alemanha que acabou reconhecendo. Mas depois desse aí, a União Soviética pegou para ele no final da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão também perde a Segunda Guerra, ele perde esses domínios que ele tinha aqui, né? Ó, Coreia, toda essa parte da Manchúria aqui, e na China e várias ilhas no Oceano Pacífico. O Japão perde todo o expansionismo que ele tinha feito anteriormente. Tá? E aí tudo isso aqui acaba virando influência soviética, tudo bem? O que vai depois gerar outras guerras, como por exemplo as guerras da Coreia. Tá? Aqui alguns mapinhas só para mostrar a expansão da Alemanha. Então temos aqui em números de 1 a 6 a sequência das expansões da Alemanha dentro da Europa. Então, número 1, a Alemanha ocupa alguns territórios da Tchecoslováquia. Número 2, a Polônia também aproveita e dá uma ocupaçãozinha aqui. Número 3, a Hungria aproveita e também ocupa, coitada da Tchecoslováquia, né? Toda espremida. Né? Número 4 e 5, a Alemanha ocupa os territórios tchecos restantes, então essa parte toda aqui central. Né? E ainda bota, do que sobrou dela, bota um governo pró-alemão. Tá? Justamente para alguma questão política que houver, a parte da Eslováquia que sobrou, apoiar sempre a Alemanha nas decisões. Esse era o território da Alemanha em 1939, logo antes da guerra começar. Né? Então a Áustria, toda aqui embaixo, ó, tinha sido anexada à Alemanha, em azul claro. Essa outra parte aqui era da Tchecoslováquia, que foi anexada à Alemanha também. Essa outra parte toda aqui já era a Alemanha, com essa partezinha dentro da Polônia. E esse pedaço aqui é o famoso corredor polonês, onde a Alemanha tentou anexar e aí começa a Segunda Guerra. E aqui é um GIF animado que vai mostrar uma sequência de acontecimentos dentro da Europa no decorrer da guerra. Como que isso foi evoluindo. Né? Tudo que for azul escuro é a Alemanha e os territórios que ela ocupou, né? Azul escuro, azul claro. Tudo que for verde escuro é a União Soviética. O que for verde claro são os territórios que a União Soviética foi ocupando ao longo da guerra. Em vermelho escuro são os países aliados, os principais. Tá? Em vermelho claro são os territórios que os países aliados foram ocupando durante a guerra. E os que não têm cor são os países que ficaram neutros. Tá bom? Então a gente vê aí uma grande expansão alemã no auge da guerra, em 1941. Então a grande expansão alemã. Tá? E logo depois disso, não tem mais como manter nem logística, pensar na parte logística, pensar na parte da própria população, do próprio exército, não tem mais como manter. A Alemanha começa a recuar, tudo bem? Começa a perder vários territórios. Então, a partir de 1942, a Alemanha vai começar a perder territórios, tanto para a União Soviética, ali na parte leste da Europa, e um pouco mais para frente, começa a perder também na África. Então, as colônias que ela tinha ocupado, ela começa a perder de volta, né? E a Europa começa a ser invadida pela parte sul, pela Itália, que acabou caindo antes da Alemanha, e posteriormente pela parte oeste também, quando os aliados conseguem entrar pela França e aí retraem o exército alemão de volta para a Alemanha. Tá bom? Só vai terminar em 1945, quando a União Soviética chega na Alemanha. E aí, pessoal, não temos que falar mais o que isso resultou. A partir daí, a Segunda Guerra acaba e tem início o período chamado de Guerra Fria. Sai da Segunda Guerra os países destruídos de novo, mais uma vez. A Europa foi o palco da guerra, então os países saem destruídos. Tá? Então aí é a pausa naquele GIF, né? O auge da ocupação alemã. Pra vocês terem uma ideia como a Alemanha conseguiu se expandir em pouco tempo. Então a guerra começou em 1939. Em 42, 3 anos depois, a Alemanha estava tomando conta praticamente da Europa inteira. Tá? Uma expansão muito rápida, tudo bem? Só que depois disso não conseguiu manter, claro.
a retração foi rápida também e os países ficaram muito destruídos, uma infraestrutura muito destruída, que levou inclusive aos planos de ajuda, que vocês já fizeram as questões sobre ele. O plano Marshall, lá dos Estados Unidos, e o plano da União Soviética, agora me fugiu o nome, né? Mas vocês já fizeram as questões sobre eles, tá bom? Vieram esses planos de ajuda para tentar reerguer a Europa, que estava com a infraestrutura muito destruída. Saíram daí duas potências com alto poder militar, principalmente, e político, né? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. E aí as duas superpotências do mundo acabavam dividindo o mundo em duas zonas de influência. Ou influência dos Estados Unidos, ou influência da União Soviética. E aí surge a tal da Guerra Fria, né? Que era uma guerra política e de influência, com corridas armamentistas, corridas espaciais, muitas crises, que vocês já viram nas nossas aulas aí, tá certo? Enquanto isso, lá na Ásia, mesma coisa, né? Em azulzinho escuro, o Japão, aqui, ó, e a Coreia, que fazia parte do Japão, tá bom? As partes em azul claro são os territórios que o Japão foi dominando ao longo do tempo e que depois foram todos perdidos novamente. Tá? E a parte em vermelho eram os países aliados, lutando a Segunda Guerra dos aliados. A China, a Índia, que na época era uma colônia britânica, a Austrália, a Nova Zelândia, que não está aparecendo aqui, né? Do outro lado, lá em cima, os Estados Unidos, a União Soviética, então todo mundo do lado dos aliados. Quando o Japão perde a guerra, ele perde todas essas posses que estão de azul aí e volta a ser só a posse original, que é o arquipélago do Japão aqui. Bom? E para finalizar, um gráfico que vai sintetizar o número de mortos, para a gente ter uma ideia. Inclusive nas aulas de demografia, a gente viu nas pirâmides etárias o reflexo da Segunda e da Primeira Guerra Mundial na população dos países. Aqui a gente tem uma ideia do número de mortos. Então o país que mais perdeu população, União Soviética. A barrinha vermelha significa militares mortos em milhões, a barrinha laranja, civis mortos em milhões, e a barrinha azul, porcentagem da população total. Então você vê a União Soviética perdeu aproximadamente da parte militar uns 10 milhões de habitantes, de militares, mais uns 12 milhões de civis aí, resultando em mais ou menos um pouco mais de 12% da população morreu. Tá? Então a gente consegue ver uma comparação com outros países. Polônia, por exemplo, perdeu uma grande porcentagem da população também. Aqui, se for pegar mais ou menos uns 18%, tá bom? Então aqui a gente consegue ter uma ideia da perda de população dos países, do impacto que essa guerra teve. A partir da Segunda Guerra, a gente tem a criação das Nações Unidas, que é uma nova tentativa, né, de criar uma organização internacional para manter a paz. E essas organizações supranacionais, nós vamos ver elas nas próximas aulas desse mesmo módulo. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida da Segunda Guerra, então, me procurem. Canal do Moodle, nosso WhatsApp, e vamos conversando, tá bom? Grande abraço para vocês.